Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de luz e reflexão. Hoje trago a vocês um conteúdo de extrema sensibilidade e profundidade, a carta psicografada de Clodovil Hernandes. Estamos falando de uma personalidade absolutamente marcante, polêmica e inesquecível da nossa história cultural, da televisão, da moda e da vida pública brasileira. Um homem que dividiu opiniões, que transitou entre o luxo e a solidão, entre a crítica ferina e a busca desesperada por afeto. Um espírito intenso, de palavras firmes, inteligência rara e sentimentos profundos, que deixou sua marca na terra e agora se manifesta para revelar verdades, dores silenciosas e aprendizados que o grande público jamais imaginou. Muitos conheceram o apresentador ácido, o estilista genial, o deputado sem papas na língua, mas quem conheceu a alma que chorava escondida nos bastidores? Quem conheceu o homem que, muitas vezes, feria para não ser ferido? Esta mensagem traz reflexões fortes, emocionantes e pode mudar radicalmente a forma como muitos enxergam sua trajetória, suas escolhas e seu coração por trás da imagem pública construída ao longo de décadas. Preparem-se, pois alguns trechos são impactantes, descrevendo desde as zonas de sofrimento até o resgate sublime, tocando diretamente a alma de quem busca compreender os mistérios da vida após a morte. Esta carta foi psicografada pelo médium Eduardo Nogueira, na Casa Espírita Luz Divina, na cidade de Campinas, São Paulo, uma casa séria dedicada ao consolo e ao esclarecimento. Antes de seguirmos para a psicografia, faço um pedido muito especial a você. Se você enfrenta desafios na saúde, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou tem alguém querido precisando de amparo espiritual urgente, não guarde essa dor apenas para si. Deixe nos comentários o seu nome completo e o nome daqueles que você ama. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita, numa corrente poderosa de fé e oração. Vamos vibrar alto, elevando pensamentos pela sua cura, proteção, fortalecimento e libertação espiritual. Acredite, a oração coletiva tem força para mover montanhas e transformar destinos. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se abre sob a luz da misericórdia e do amparo divino. Que os corações estejam serenos, que a prece silenciosa una os pensamentos, pois a palavra que chega não vem para julgar, mas para esclarecer, consolar e amar. Venho com humildade, uma virtude que demorei a compreender e que ainda estou engatinhando para praticar plenamente, ainda aprendendo, ainda curando, ainda despindo as vaidades que levei comigo por tanto tempo e que pesaram na minha bagagem espiritual. Trago comigo o peso e também a libertação do nome que usei na terra, das máscaras que vesti, das dores que escondi atrás do riso afiado, da ironia inteligente e da coragem que, muitas vezes, foi apenas uma defesa desesperada contra o medo avassalador de não ser amado. O desligamento do corpo foi duro. Não houve a suavidade que os justos relatam, nem a tranquilidade dos que partiram com a consciência leve. No instante final, o caos se instalou. O coração físico falhou, exausto de tantas batalhas, mas o coração da alma ainda batia em descompasso, acelerado pelo pavor do desconhecido. Houve confusão, houve revolta, houve um apego terrível à vida material que eu tanto criticava, mas da qual não conseguia me soltar. Eu sentia o corpo pesado, denso, como se estivesse acorrentado a ele, mesmo depois de não poder mais usá-lo. Eu via os médicos, ouvia o alvoroço, o som das máquinas cessando e gritava: "Eu estou aqui, façam alguma coisa!" Mas minha voz não ecoava no ar físico. As vozes ao redor se misturavam num zumbido perturbador e o silêncio interno era ensurdecedor, gritando verdades que eu me neguei a ouvir por anos. Não compreendi de imediato que havia terminado uma etapa. Queria falar, queria ordenar,
Queria controlar a morte como tentei controlar a vida, os cenários, as pessoas, e quando percebi que não obedeciam mais às minhas vontades, que meu dinheiro, minha influência e meu nome nada valiam ali, senti um medo profundo, um abismo gelado, um vazio que nenhuma fama, nenhum aplauso e nenhuma obra de arte preenche. A dor não era apenas do corpo que se desfazia, mas das lembranças que vinham como lâminas cortantes, rasgando a minha consciência. Vi, num relance doloroso, palavras ditas com dureza desnecessária, humilhações que impus a quem só queria me servir, afetos negados por orgulho bobo, amores empurrados para longe por receio de criar dependência ou de ser abandonado. O desencarne me arrancou o chão, tirou-me o teto de vidro sob o qual vivia e me colocou nu diante de mim mesmo. Ali, sem maquiagem, sem os ternos impecáveis, sem câmeras, sem o personagem Clodovil que criei para sobreviver numa sociedade hipócrita, eu era apenas um espírito endividado com o amor. Chorei como criança, um choro convulso e sem consolo, e ali começou a minha primeira oração verdadeira, não por elegância ou rito, mas por puro desespero da alma. A descida foi lenta e pesada. Quando a consciência plena da morte chegou, a paisagem mudou. Despertei em regiões sombrias, onde o pensamento viciado se materializa em dor e cenário. O umbral, meus irmãos, não é um castigo imposto por um Deus vingativo, é um espelho fiel de nós mesmos. É a soma de nossas angústias, ódios e medos. Ali encontrei exatamente aquilo que carreguei por dentro a vida toda: solidão, frieza, mágoa, ironia usada como escudo e um orgulho travestido de independência. Caminhei por paisagens densas, de um cinza opressivo, onde o chão parecia de lodo e o tempo não ousava avançar. O ar era pesado, difícil de respirar, carregado de lamentos. O cansaço não era físico, era da alma, uma exaustão secular. Vi outros como eu, perdidos na neblina, repetindo discursos vazios, presos a ressentimentos antigos, revivendo cenas da vida terrena como se pudessem reescrevê-las à força, num ciclo de loucura e obsessão. Eu perguntava aos céus por que estava ali. Eu não matei, eu não roubei, eu trabalhei honestamente, eu dei beleza ao mundo, eu argumentava. Mas não entendia que a contabilidade divina é diferente. Não se trata apenas do mal que fazemos deliberadamente, mas do bem que deixamos de fazer por egoísmo, por medo, por vaidade. Aprendi entre lágrimas amargas naquele vale de sombras que ferimos gravemente a lei de Deus quando nos fechamos ao amor, quando usamos o talento que Ele nos deu para humilhar ao invés de elevar. Permaneci ali por longo tempo que não sei medir em dias ou anos terrestres, debatendo-me com minha própria consciência, até que o cansaço da revolta se transformou em um pedido sincero e humilde de mudança. Quando o orgulho finalmente caiu de joelhos, a luz encontrou uma fresta para passar. Foi então, no auge da minha rendição, que vi aproximar-se uma presença conhecida em meio à bruma. Uma figura firme, serena, emanando uma luz azulada, sem qualquer traço de reprovação no olhar. Denner Pamplona de Abreu veio ao meu encontro. Não como o estilista consagrado com quem disputei holofotes, não como o rival de agulhas e tesouras, mas como um irmão mais velho, sábio e pacificado. Ele não me perguntou nada, não jogou na minha cara nossas desavenças fúteis, apenas sorriu com compaixão e estendeu a mão. Naquele gesto simples, compreendi que a elegância verdadeira não está na alta costura, mas na capacidade do espírito de perdoar e acolher. Com ele vieram outros benfeitores, enfermeiros da alma, e fui envolvido por um alívio magnético que não consigo traduzir em palavras humanas. Fui retirado das zonas densas, como quem é resgatado de um naufrágio em mar revolto,
içado para um barco seguro, ainda tremendo de frio, ainda confuso, mas, pela primeira vez em muito tempo, vivo de verdade. A chegada à colônia espiritual foi como respirar pela primeira vez após um longo afogamento. A luz ali não feria os olhos, aquecia o coração gelado. Havia uma música suave no ar, não de instrumentos, mas feita de pensamentos elevados e vibrações de paz. Foi recebido em um hospital de refazimento com respeito, não pelo nome famoso que tive, não pelas manchetes de jornal, mas pela possibilidade de luz que eu ainda sou, pela centelha divina que habita em mim, apesar de todas as falhas. Chorei novamente, desta vez sem a dor do remorso, mas com a gratidão do resgate. Vi jardins de cores indescritíveis, águas claras que curam ao toque, construções simples e belas, pautadas na harmonia, e, sobretudo, senti paz. Uma paz que não exige defesa, que não pede performance, onde não preciso atacar para me sentir seguro. Ali iniciei o longo tratamento. Tive que reaprender a viver. Aprendi a silenciar para ouvir a voz dos outros, a ouvir para compreender as dores alheias e a compreender para amar sem restrições. Revivi passagens da minha vida em telas mentais com o auxílio fraterno de mentores, sem condenação, mas com profunda análise. Entendi por que certas dores me acompanharam desde cedo, a adoção, a sensação de não pertencimento, os abandonos reais e imaginários, a necessidade feroz de me afirmar e de ser alguém para não desaparecer na multidão. Tudo fez sentido. A armadura caiu, e o perdão, primeiramente a mim mesmo e depois aos que julguei serem meus algozes, começou a florescer dentro de mim. Hoje, recuperado, mas ainda vigilante, trabalho no amparo de espíritos que chegam carregando a mesma armadura pesada que um dia usei. Trabalho nas zonas de transição, ajudando artistas, intelectuais e figuras públicas que desencarnam presos à imagem e ao ego. Ajudo-os a retirar, peça por peça, a couraça do orgulho, da arrogância e da ironia usada como escudo. Colaboro em oficinas de aprendizado e arte, onde a criatividade é usada para curar traumas, para expressar a beleza da alma e não para ferir ou competir. A moda, a arte, a estética continuam existindo aqui, mas agora como instrumentos de elevação, de harmonia universal, não de vaidade efêmera. Descobri que o belo verdadeiro nasce do bem e que a alma mais elegante é aquela que mais ama e serve. A vocês que me escutam nesta noite, deixo um pedido simples de quem já viu o outro lado da moeda. Sejam gentis com os outros e principalmente consigo mesmos. Não construam muros de espinhos ao redor do coração. Não adiem o afeto, não economizem palavras de carinho achando que isso é fraqueza. Não usem a dureza como proteção permanente, pois se torna a grade da sua própria prisão. A vida na carne passa num sopro, rápido demais, e o que fica, o que realmente levamos na mala, é o amor que oferecemos e o amor que tivemos a humildade para aceitar. Não se apeguem a cargos, a títulos, a polêmicas ou a bens que atrai a corrói. Se errarem, levantem-se sem drama. Se caírem, peçam ajuda sem vergonha. Ninguém caminha sozinho, ainda que assim pareça aos olhos do orgulho. Que a paz envolva este ambiente, que a esperança encontre morada segura nos seus corações e que sigamos, todos nós, aprendendo a amar um pouco mais a cada dia, bordando nossa existência com os fios dourados da compaixão. Muito obrigado pela escuta, pela prece que me fortalece e pelo acolhimento que hoje recebo de vocês. Que Deus nos abençoe. Clodovil.